Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Quarta-feira, hoje, dia de nossa reunião, dia de nós recebermos mais uma porção fresca da palavra de Deus, e por meio do conhecimento da palavra, a gente possa avançar um pouco mais, né? É importante a gente sempre lembrar que em momentos como esse, a gente sempre vai ter oportunidades. Uma delas é receber a palavra com mansidão no coração, sabendo que essa palavra ela é poderosa para transformar a nossa vida. Estarmos aqui é mais uma oportunidade de sermos molhados, tocados pelo poder do Espírito e manifestação durante a pregação da palavra. E Deus sempre pode fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, as oportunidades são dadas, nós estamos aqui, já que estamos aqui, vamos receber tudo. Não vamos abrir mão de nada, vamos ficar focados durante esse tempo que nós consagramos ao Senhor para confraternizarmos aqui, para congregarmos juntos, para estarmos em comunhão, em coinonia, né, aqui juntos. Então, nós vamos aproveitar tudo o que é possível da parte de Deus, nós vamos receber em o nome de Jesus. Eu espero que você tenha tido uma semana poderosa, abençoada. Por aqui está tudo bem, apesar do frio, né? Apesar de que hoje deu uma esquentadinha, hoje permaneceu ali entre 0 grau, 2 graus, então ficou um dia mais tranquilo. Semana passada foi bem puxado, tivemos dias aí de menos 15 graus Celsius, com sensação térmica de menos 25 graus. Você sabe o que é isso? É de doer na alma. Mas, graças a Deus, todos bem por aqui, estamos avançando no poder do nome de Jesus. Eu me lembro que 2 semanas atrás, eu falei que ia ministrar sobre 3 textos especificamente que podem apontar um caminho de crescimento, um caminho de realizações, um caminho de resultados. Porque resultado, segundo a palavra de Deus, irmãos, é o que Deus espera de nós. A Bíblia diz que o agricultor se alegra pelo fato dos frutos serem manifestos, né? E Deus, como agricultor que enviou seu filho aqui, ele se alegra pelo fato de nós darmos frutos. E os frutos não necessariamente são apenas, né? E eu não quero aqui minimizar isso, almas que são salvas, mas crescimento individual de cada um de nós e desfrutar daquilo que ele já conquistou, né, na cruz do Calvário. Afinal de contas, o preço que foi pago foi muito alto. A gente costuma dizer, e é fato isso, né, que a graça faz com que nós desfrutemos gratuitamente de todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz. É pela graça, foi de graça. Mas acredite, foi de graça para mim e para você. Para Jesus, custou um preço muito alto para que a gente possa ou simplesmente ignorar aquilo que ele já conquistou. Então, foi de graça para mim, foi de graça para você, mas para Jesus o preço foi altíssimo. Então, vamos valorizar tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós na cruz do Calvário, nós não vamos abrir mão de absolutamente nada. Então, eu falei sobre esses 3 textos, eu preguei na primeira semana sobre Salmos, capítulo de número 1, e no Salmo número 1 nós vimos que ele começa dizendo que bem-aventurado né? Feliz, realizado, mais do que feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. É interessante que ele diz que para ser feliz é importante que você não faça algumas coisas, mas precisa fazer outra. Você não pode andar segundo o conselho dos ímpios ou o sistema do mundo, você não pode se deter no caminho dos pecadores e viver uma vida deliberada de pecado consciente. E também não pode se sentar na roda dos escarnecedores, se tornar parte ou participante, né, de uma roda de escarnecedor. Mas, ao contrário, você precisa ter prazer na lei do Senhor e nessa lei meditar de dia e de noite. Semana passada nós vimos as instruções que Deus trouxe para um homem chamado Josué, em Josué capítulo 1, principalmente a partir do verso 8 e 9, mas nós vimos todo o contexto, onde ele disse que se Josué quiser ser bem-sucedido e prosperar, ele precisa não parar de falar da palavra do livro da lei, antes meditar nela de dia e de noite, para que ele tenha o cuidado de cumprir tudo quanto nela está escrito. E aí ele vai fazer os caminhos prosperar e vai ser bem-sucedido em tudo quanto ele fizer. Então a gente percebe, né, por esses 2 textos aí, que a realização que Deus espera que tenhamos, né, não está ligado a princípios naturais, princípios terrenos, mas há o fato de que nós venhamos a desfrutar a própria vida que ele já disponibilizou por meio do sacrifício do seu filho na cruz do Calvário, né? E é lícito e da parte de Deus há uma expectativa de que nós venhamos a viver a plenitude dessa vida. Então, para isso, né, a gente precisa
praticar esses princípios da palavra de Deus. É impossível praticar se você não conhecer, e é impossível conhecer se você não meditar. Então, existe aí um caminho a ser feito. Não cesse de falar das palavras desse livro da lei, antes de falar, medite nela de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Então, você fará os seus caminhos prosperar e será bem sucedido em tudo quanto fizer. Bom, hoje eu quero falar de mais um texto. Na verdade, eu vou ter que ler dois textos, um é complementar ao outro. E eu quero começar com você abrindo a sua Bíblia em Salmos, capítulo de número 35. Nós vamos ler apenas um versículo. Salmo de número 35, eu quero que você abra lá comigo, por favor. Pega a sua Bíblia, ou abre o seu aparelho aí, celular, ou tablet, o que quer que seja, né? Sua Bíblia eletrônica ou de papel. Abre em Salmos, capítulo 35, verso de número 27. O Salmo 35, como tantos outros, né? Ou quase todos os outros, também é um salmo messiânico, né? Fala sobre a saga do justo Jesus, né, para a conquista de volta do reino de Deus, tomando, né, as chaves do diabo da morte e do diabo do inferno, para que nós pudéssemos receber depois toda a autoridade que lhe foi concedida e pudéssemos hoje viver a plenitude do reino na terra. Então, eu quero que você atente comigo a cada palavra desse versículo, que ele é bem importante. Depois, se você quiser ler o salmo todo, fique à vontade, a gente não vai ler ele todo, porque eu preciso só pegar essa parte como introdução para um outro texto que eu vou ler com vocês hoje, para que a gente possa receber da parte de Deus instruções claras. Olha o que ele diz. Eu quero que você ouça esse salmo como se fosse Jesus falando para você, tá? Jesus está falando algo para você, lhe dando instruções diretas e objetivas. Eu te pergunto, se Jesus aparecesse hoje para você, diante dos seus olhos, né, em corpo ali, glorificado, e dissesse, Ruth, senta aí, eu quero te dar algumas instruções. O que você faria? Né? Se Jesus aparecesse para você hoje em corpo, glorificado, dissesse, João Paulo, Juliana, sentem aí e eu quero dar instruções para você que vai transformar a vida. O que vocês fariam? Bom, eu quero que a atitude que você teria se fosse Jesus tivesse essa noite. Então, eu, particularmente, se tivesse essa oportunidade, o que eu faria? Eu gravaria. Eu diria, não, Jesus, espera aí um pouquinho, deixa eu gravar aqui essa conversa, porque pode ser que no anotar eu anote e depois não me lembro. Eu quero gravar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ficar ouvindo aquilo que você tem para me falar, porque eu sei que se sair palavras da sua boca, Jesus, são suficientes para mudar e transformar a minha vida. Tudo o que nós precisamos, de fato, é da palavra de Deus. Imagina a palavra saindo fresquinha, quentinha da boca de Jesus. Então é isso que eu quero que você faça agora, né? Feche seus olhos, se for o caso, enquanto eu estiver lendo, mas tenta trazer isso à sua mente. E eu quero que você entenda o quão importante é você conseguir criar imagens na sua mente sobre isso. Imagina Jesus sentado com você numa mesa, né? Uma mesa para duas pessoas, e um de frente para o outro, e ele te trazendo instruções bem específicas, só para você. Ele não está falando para uma multidão, ele está falando para você, ele está falando para Thaís, ele está falando para Dona Sinésia, ele está falando para Gabriel, para Carolina, ele está falando especificamente para você, para Norton, né? Sentou aí e está falando especificamente para você. Imagina a voz de Jesus, o timbre de voz, a imagem dele. Tenta fechar os seus olhos e imaginar essa cena. E eu quero que você faça mesmo esse exercício, porque isso vai te ajudar demais. Você não faz ideia o poder que existe nas imagens que você cria por meio dos seus pensamentos, tá bom? Então faça isso agora, eu vou ler a Bíblia como se fosse Jesus falando para você. Jesus está dizendo para você agora assim, ó: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Vou ler de novo. Jesus está falando isso para Marcelo. Jesus está falando isso para vocês. Jesus está falando para cada um de nós. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Vamos ler de novo? Vou ler de novo. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos. Eu quero que agora você repita isso em voz alta para você mesmo, para sua mente ouvir aquilo que você está falando. Você deve estar com a sua Bíblia aí. Se não tiver, já é algo que você está perdendo, mas deveria estar com a sua Bíblia, não só ouvir, mas ler, compreender. Então, eu quero que você repita em voz alta, se for possível, até abra o microfone aí, repita para me ouvir, mas repita para a sua mente ouvir. Repita isso comigo lá, ó.
Cantem de júbilo, se alegrem, se tem prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Né? Eu vou repetir para mim, de olhos fechados, e eu vou colocar mais, eu vou colocar o meu nome nesse negócio aqui. Eu vou colocar como se Jesus estivesse falando para mim, eu mesmo falando, para que eu possa ouvir, a minha mente possa criar essa imagem de Jesus falando comigo agora. Cante de júbilo, Marcelo, e se alegre, pois tem prazer na minha retidão. E diga sempre, Marcelo, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos. Glória a Deus por isso. Você conseguiu fazer isso? Agora veja. Jesus, aqui, né, obviamente, demonstrado pelo poder do Espírito, em uma palavra profética, através do salmista, né? Mas relatando a saga de Jesus, e ele diz, cantem de júbilo e se alegrem aqueles que têm prazer na minha retidão. Ou seja, Jesus, ele foi morto e tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, o pecado, a maldição, tudo estava sobre ele. E quando isso aconteceu, acredite, os poderosos desse mundo, Satanás e suas hostes, fizeram festa no inferno, acreditando que tinham exterminado o Filho de Deus, que agora ele estava no inferno liquidado para sempre, né? Que ele até tinha feito alguns milagres na terra, mas que agora ele estava lá aprisionado pela morte, estava no inferno. Mas nós sabemos que ao terceiro dia o poder de Deus o ressuscitou. E por que o ressuscitou? Porque ele era justo, porque ele era reto em todos os seus caminhos. E nós nos alegramos na sua retidão, porque é a sua retidão, é a sua justiça que fez com que o poder de Deus o ressuscitasse dentre dos mortos. Se Jesus não fosse essa pessoa reta, se Jesus não fosse o justo, se Jesus não andasse plenamente em retidão, ele jamais poderia ter sido ressuscitado da morte. E nós não estaríamos aqui hoje celebrando, nós não estaríamos aqui hoje em comunhão com o seu Espírito, nós não estaríamos aqui hoje como filhos de Deus, né? Então, veja, mais uma vez, Jesus diz, cantem de júbilo aqueles que têm prazer na minha retidão. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Queridos, veja, eu gosto de pegar textos como esse, porque às vezes a gente passa por cima e pensa que é só assim, não, é uma palavra... Não, é uma instrução. A Bíblia diz que nós devemos ter uma vida de cântico, de júbilo e de gratidão, de alegria pelo fato de Jesus ter ressuscitado, de Jesus ser o justo que nos resgatou da maldição, de Jesus ser o justo que nos tirou de uma condição de pecadores. Isso deve ser motivo para nós de 24 horas viver em cântico de júbilo e de alegria. Sabe, queridos, eu gosto de olhar, às vezes, coisas no Antigo Testamento, por exemplo, que devem também nos inspirar a ações, né? E uma delas é a seguinte, vou falar para você aqui agora, dá só um segundinho aqui, eu já te passo aqui agora. A Bíblia diz que todos os anos era necessário, uma vez por ano, levar ao sacerdote animais a serem sacrificados. E o sacerdote ali fazia o sacrifício. E quando aquele sacrifício era aceito por Deus, o povo ganhava um ano, né, livre da condenação do pecado. Só que a Bíblia diz que quando isso acontecia e o povo recebia a resposta do sumo sacerdote de que aquele sacrifício foi aceito, eles festejavam durante 30 dias. 30 dias, ao ponto de o mundo, as nações vizinhas ali, ouvirem a alegria, a festa que o povo de Israel fazia, porque ganharam mais um ano, né? Agora veja, Jesus ao morrer e ressuscitar ao terceiro dia, por causa da sua justiça, por causa da sua retidão, nos propiciou uma liberdade eterna do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. O pecado não tem domínio sobre mim, não tem domínio sobre você. Agora, se aquele povo tinha motivo de celebrar 30 dias por causa de um ano de liberdade, imagina nós. Deveríamos viver uma vida plena, irmãos, independente de circunstâncias em que a gente tenha vivido. O fato da gente ter sido livre, irmãos, da condenação do pecado, já é motivo da gente se alegrar o resto da nossa vida. E não permitir que nada, absolutamente nada, tire o riso da nossa boca, tire a expressão de gratidão dos nossos lábios, tire a oportunidade que nós temos de levantar as mãos todos os dias e dizer, graças a Deus, o Senhor é bom.
Eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje, se você está vivendo uma dificuldade, se você está vivendo uma necessidade específica, mas eu quero te dizer, não tem nada que você esteja passando hoje que possa ser pior do que você ir morar no inferno. E isso você não vai mais, sabe por quê? Porque ele é reto e ele foi resgatado por Deus ao terceiro dia, ressuscitou para a nossa justificação e nós somos justificados com ele. E nós ressuscitamos juntamente com ele para uma vida eterna, hoje começando aqui, a plenitude em comunhão com o Espírito, mas em breve com o corpo transformado em uma comunhão plena com o Senhor, para uma eternidade. Então isso já é motivo de muita alegria, então eu devo trazer isso como algo sério para a minha vida. Sabe, uma vida de alegria, uma vida de gratidão tem que ser a marca forte do cristão. Sabe, queridos, a gente foi enganado durante muito tempo, achando que se a gente viver chorando diante de Deus, triste diante de Deus, a gente vai convencer Deus de mudar a circunstância da nossa volta. Não vai. Não vai. Você pode chorar até secar, até desidratar, e Deus não vai mais mudar a circunstância. Sabe por quê? Porque ele já mudou. Porque ele já fez o que precisava ser feito. E nós é que precisamos tomar posse daquilo que ele já fez pela fé e viver a altura aí, ainda que não tenha se manifestado ainda tudo aquilo que Deus já prometeu na sua palavra para nós, que hoje é uma herança. Ainda que eu não tenha tomado posse de tudo que Deus já me mostrou que nós vamos tomar posse, querido, e mesmo assim não é motivo de eu andar desanimado. Ao contrário, eu posso levantar as minhas mãos e dizer, Pai, eu não sei ainda porque não se manifestou, mas eu confio em Ti. E eu sei que o Senhor tem conduzido a minha vida de maneira triunfante todos os dias da minha vida. Então eu me alegro, tanto na ambulância quanto no momento de dificuldade. Aleluia! É isso que os homens santos do início da igreja, como Paulo, como Pedro, como Tiago, apontam para nós, que nós nos alegramos, nós nos gloriamos até mesmo nas tribulações. Aleluia. Por quê? Porque temos motivos. Temos motivos mais do que de sobra de viver uma vida alegre. Então, eu quero te dar uma dica. Veja, ele diz, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha rede. Não, e digam sempre, não é diga de vez em quando, é todo dia. Todo dia, essa frase que ele vai falar aqui agora deve ser o chavão da minha vida, deve ser a trilha sonora da minha existência. Eu tenho que viver o dia, a noite e o outro dia, todo o momento, dizendo glorificado seja o Senhor. Ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem prazer na minha prosperidade. Obrigado, Deus, o Senhor tem prazer. Por que ele tem prazer na minha prosperidade? Porque ele ressuscitou a Cristo para que nós pudéssemos com ele ser justificados. Obrigado, Deus, o Senhor tem prazer na minha prosperidade. Então eu tenho que me alegrar, ainda que os meus olhos não vejam, ainda que eu não esteja tocando, queridos, mas não importa. A realidade é que ele já disponibilizou tudo, que ao ressuscitar o seu filho, primeiro, que ao entregar o seu filho para morrer por nós na cruz, segundo, por ressuscitar o seu filho no terceiro dia, já é motivo suficiente para entender que ele deseja, que ele tem prazer na prosperidade de cada um dos seus filhos. E nós precisamos colocar para fora isso. Deus tem prazer na minha prosperidade. Deus tem prazer. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes a nossa mente tem dúvidas sobre isso. Será que Deus quer mesmo que eu seja uma pessoa próspera? Será que Deus deseja mesmo? Será que aquilo que eu fiz não mudou a ideia de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem nada que você possa fazer que possa fazer Deus mudar de ideia. Até porque quando Deus decidiu te fazer próspero, você nem tinha nascido ainda. E ele já sabia de todos os teus dias, inclusive dos pecados. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem nada que você possa fazer que vai pegar Deus de surpresa. Nada. Absolutamente nada. Então, acredite. E diga todos os dias, glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Agora veja, Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Então, se Deus tem prazer, queridos, se Deus deseja, se Deus se alegra, é óbvio que eu também devo me alegrar na prosperidade. E talvez ao olhar isso aqui, eu disse, não, mas aí pode ser que Deus esteja falando de uma prosperidade espiritual. Claro que é espiritual, porque todas as coisas começam no espírito. Né? É óbvio que quando se trata de prosperidade aqui, não está falando apenas de ter dinheiro no banco.
Às vezes a gente confunde isso também, acha que prosperidade está relacionada única e exclusivamente a dinheiro, e não é. Não é. A prosperidade está relacionada, ligada diretamente ao fato de você ter paz em todas as áreas da sua vida. De você ter ampla suficiência e mais do que o suficiente para superabundar em toda generosidade. Para que você tenha recursos suficientes para, além de viver uma vida tranquila, você também investir no reino de Deus. Então, Deus tem prazer na prosperidade. Deus tem prazer na sua saúde plena. Deus tem prazer na sua família bem estruturada. Deus tem prazer no seu crescimento profissional. Deus tem prazer. Deixa eu dizer uma coisa para você que pode parecer loucura. Se você tem um hobby, por exemplo, o seu hobby é, por exemplo, jogar futebol. O seu hobby é jogar videogame, que seja. Deixa eu te dizer, se isso faz bem para você, Deus está interessado na sua prosperidade. Deus tem prazer. Deus se alegra, sabe? Deus está interessado em tudo o que te diz respeito. Deus está interessado, Deus está envolvido em tudo o que te faz bem. É claro que se o seu hobby é um hobby que não está alinhado com a vontade de Deus para a sua vida, isso não vai fazer com que Deus se alegre com esse hobby, né? Vamos imaginar que o seu hobby seja fumar. E isso está destruindo o templo do Espírito. Deus não vai se alegrar com esse tipo de hobby, me entenda, mas se é apenas um hobby que vai trazer alegria, pode parecer irrelevante para você, e talvez até para a sua família, para as pessoas que naturalmente aqui na Terra dizem que estão próximas e que te amam, dizem, mas a pessoa não vai ligar para isso. Deus vai ligar para isso. Deus está interessado em sua alegria, Deus está interessado em seu prazer, Deus está interessado em você se sentir bem, Deus está interessado em você, Deus está interessado nos mínimos detalhes da sua vida. Deus tem prazer na sua prosperidade, e a prosperidade envolve todas as áreas da vida. Deus tem prazer na sua prosperidade. Então não pense, mas é porque você não sabe que eu errei, eu fiz alguma coisa que não agradou a Deus, mas Deus tem prazer na sua prosperidade, e não é por causa do que você faz, não, é por causa do que Ele é. Aleluia! Aleluia! Deus não é como homem, Deus não é como eu, Deus não é como você, que vive em dependência emocional. Dependência emocional. O que é dependência emocional? É quando eu faço algo por alguém só porque eu tenho expectativa de que a pessoa faça algo por mim. E se ela não corresponde, aquilo me frustra. Isso é dependência emocional. Deus não é dependente emocional da raça humana. Aleluia! Ele tem prazer na minha prosperidade, Ele tem prazer na tua prosperidade, Ele tem prazer na minha vida bem-sucedida. E isso não depende do que eu faço, depende de quem Ele é. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Agora veja. Talvez você diga, mas será que ele está falando da prosperidade? Você disse que prosperidade é, de fato, você ser bem-sucedido em todos os lados da sua vida. Exato. Mas isso envolve dinheiro? Claro. E aí eu quero ir para o segundo texto, que eu quero que você abra comigo, por favor, nos Salmos também. Salmos de número 112. Por favor, abre lá. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, querido, imagina, você tem um Deus que se importa com você nas coisas mais simples que você possa imaginar. Sabe, talvez você se olhe no espelho e não esteja interessado e nem gostando muito da forma como o seu cabelo está. Deus está interessado no seu cabelo. Deus está interessado em tudo que te diz respeito, que te faz feliz. Deus está interessado. Busque. Sabe? Às vezes a gente quer se alegrar na expectativa humana, mas Deus está interessado na tua alegria. Deus está interessado em tudo o que te faz bem, tudo que te faz feliz, que esteja em linha com a sua vontade, claro. Salmo 112, verso número 1, diz assim, aleluia! E eu gosto desse salmo. Esse salmo já começa para cima, já começa, aleluia, aleluia, aleluia. Eu fico imaginando, se o salmo já começa com aleluia no começo, imagina o que vem depois. Eu fico tentando imaginar o salmista quando escreveu isso para começar um salmo dizendo aleluia. Veja que para o salmista começar a escrever, e antes de escrever o que ele vai escrever, colocar aleluia, porque na mente dele ele já sabe tudo que ele vai falar, e ele já está se alegrando antes daquilo sair pela boca. Sabe quando você começa a meditar em algo,
E aí você começa a se alegrar, não sei você, mas quantas vezes eu peguei minha Bíblia para ler, e quando eu começo a ler, eu não consigo terminar de ler, porque eu quero levantar e sair andando no meio da sala e botar a mão na cabeça, de tão empolgado que eu fico com aquilo que eu estou lendo. E o Salmo 112 traz isso. Ele começa dizendo, aleluia, aleluia. E aí na sequência ele diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. Mais uma vez, reafirmando aquilo que nós já vimos nos outros dois textos, está aqui mais uma vez dizendo que feliz, mais do que feliz, realizado, pleno, próspero, é o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Tem prazer nos seus mandamentos. Tem prazer na sua prosperidade. Na sua palavra, nos seus mandamentos. Agora, veja, eu já dei esse exemplo algumas vezes, eu quero dar de novo. Veja. Minha esposa cozinha super bem. Vocês sabem disso. A maioria de vocês aí, se não sabem, ficam sabendo. Cozinha super bem. E, às vezes, ela faz algumas delícias aqui em casa, que eu vou te contar que fica irresistível, né? E ela faz sempre de forma generosa. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ela fez feijoada. E aí, ela faz a feijoada e ela sempre faz uma quantidade generosa. E aí, naquela hora que a gente faz, os meus meninos amam, os pequenos principalmente, Daniel e Isaac, eles comem a feijoada, chega a dar prazer. Você já teve prazer só de ver alguém comer? Você vê a pessoa comendo com tanta vontade que você fica olhando para aquilo, dá prazer, você não quer nem comer, você só quer olhar o outro comer. E eles comem essa feijoada, às vezes pura, irmão, só o feijão da feijoada ali, e eles se deliciam naquilo. E aí todo mundo come. E depois que come, obviamente, Kátia guarda aquilo que excedeu ali, né? Ela sempre faz generosamente, fica ali. Mas eu te digo, enquanto tem feijoada, meus meninos querem comer. E não importa a hora, não importa o dia. Eu me lembro que um dia, Kátia chegou e disse assim, amanhã é Natal, eu queria que cada um dissesse qual é o prato que gostaria que eu fizesse. Eu vou fazer o prato especial de todo mundo aqui. E cada um pediu, eu quero salpicão, outro disse, eu quero peru, eu quero isso. E Daniel disse, eu quero feijoada. Como é que vai feijoada no Natal, Daniel? Eu não quero saber, eu gosto, eu quero feijoada. Por quê? Porque ele tem prazer em comer feijoada. Então, enquanto tem feijoada, ele come feijoada. Não importa se é de manhã, não importa se é meio-dia, não importa se é de noite. Enquanto tem feijoada, ele come feijoada. Por quê? Porque ele tem prazer. Ele tem prazer em comer a feijoada que a mãe dele faz. Agora, veja, a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que tem prazer nos mandamentos. O que significa? Que não dá para comer uma vez só. E dizer que tem prazer. Só é bem-aventurado, só é realizado, só é pleno, só é próspero o homem que tem prazer na lei do Senhor. Deu para entender o que eu estou dizendo? Não dá para dizer que você tem prazer se você come uma vez só. E se você come uma vez só, não dá para ser próspero, não dá para ser bem-aventurado. Se quer ser bem-aventurado, você tem que ter prazer. E para demonstrar que você tem prazer, você tem que comer toda hora. Enquanto estiver disponível, eu quero comer. É assim como a feijoada. Então, para que eu seja uma pessoa realmente, como está dizendo aqui, bem-aventurado, eu tenho que estar todo dia na palavra, e não é por obrigação, é por prazer. E eu tenho que desenvolver esse prazer, querido, e é um prazer imenso, porque quando eu olho para a palavra, eu descubro verdades como essa, eu descubro uma revelação nova, eu fico empolgado, eu quero contar, eu quero compartilhar, eu quero ler mais. Agora, eu não consigo entender pessoas que querem ser bem-aventuradas, que querem prosperidade, que querem plenitude, mas limitam-se em receber a palavra quando tem um culto como esse, uma reunião como essa. Sabe? Nesse grupo que nós estamos aqui, e você que está nos assistindo pela internet, deixa eu dizer uma coisa para você. Não dá para você ser bem-aventurado, não dá para você ser próspero segundo o padrão divino, não dá para você ser realizado segundo Deus, experimentando a palavra quando você vai num culto. Rapaz, você tem que ter o hábito, você tem que desenvolver esse prazer pela Escritura, de fato, de maneira que você leia a Bíblia todo santo dia, que você esteja meditando nela todo santo dia, mesmo que você não leia aqui a Bíblia diante dos seus olhos, que é o ideal, mas que você esteja lembrando dos versículos todo dia, não é por obrigação não, porque aquilo que faz bem, aquilo é saboroso, aquilo é gostoso, você tem prazer. Enquanto você não desenvolver prazer na busca pela revelação da palavra, você não vai alcançar esse nível de prosperidade que Deus deseja para você. Tem que ter esse desejo no coração, tem que ter um coração queimando
pela palavra. E o que ele diz sobre esse que tem prazer na lei do Senhor? Ele diz que a sua descendência será poderosa na terra. A sua descendência será forte, a sua descendência terá domínio, terá governo, exercerá controle. Que ele diz, eu não tenho nada mais que me dê prazer de que ver meus filhos sendo guiados por essa verdade e não se deixar levar pela religião, de meus filhos não sucumbirem às circunstâncias da vida, de meus filhos não serem pessoas negativas em meio a um mundo cruel. Meus filhos são pessoas de luz, meus filhos são pessoas do bem, meus filhos falam a prosperidade, meus filhos falam positivamente. Por quê? Porque eu sou um homem que tem prazer na lei do Senhor e nessa lei eu tenho meditado de dia e de noite. E, obviamente, o resultado é a prática, e a prática da palavra dentro da minha casa é que faz com que meus filhos aprendam e cresçam e tenham prazer na lei do Senhor. E se tornam uma descendência poderosa. Ele diz, será abençoada a geração dos justos. A bênção do Senhor que está vinculada diretamente à justiça, a qual herdamos gratuitamente, recebemos como dom da parte de Deus a justiça, segundo está escrito em Romanos capítulo 5, verso 17, que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom presente e gratuito de Deus da justiça, nós recebemos, somos abençoados por isso. Somos a geração dos justos. Verso 3, a Bíblia diz que na sua casa há prosperidade e riqueza. E eu fiz questão de trazer esse texto para te mostrar isso. Porque, às vezes, a gente pensa assim, não, Deus tem prazer na prosperidade, mas a prosperidade não está falando de dinheiro. Mas olha o texto que está dizendo aqui. Na sua casa há prosperidade e riqueza. E isso aqui é até redundante, mas para ficar claro, principalmente aos críticos de plantão, que Deus tem interesse que você também seja uma pessoa financeiramente próspera, bem resolvido, abastado, para que você tenha ampla suficiência e principalmente que você superabunde em generosidade, para que você tenha mais do que o suficiente para que você possa alimentar outros. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e essa riqueza não corrompe, porque a sua justiça permanece para sempre. Ainda que tenha prosperidade e riqueza, a justiça dele permanece quando ele tem prazer na lei do Senhor. Sabe? O dinheiro não vai ser fator determinante para o desvio de conduta. O dinheiro não vai roubar o coração desse homem, porque ele tem prazer na lei do Senhor. Aleluia. Eu te pergunto, Deus pode confiar em você em relação a dinheiro? Deus pode confiar a você em relação a dinheiro? Né? Será que você não corre o risco de se perder por causa do acúmulo de bens e riqueza? Pensa um pouco sobre isso. Eu espero que não. Ao justo nasce luz nas trevas. Aos justos nasce luz nas trevas. Sabe? Por pior que seja a circunstância que nós tenhamos vivido, sempre vai haver uma luz, uma porta de saída. Sabe, queridos? Viver em outra nação não é simples. Viver em outra nação não é algo tão fácil. Você lida todos os dias com circunstâncias das mais diversas possíveis, sabe? Situações que talvez você nunca imaginou viver. Você tem desafios, é o desafio da cultura, é o desafio do idioma, é o desafio de tantas coisas aqui, sabe? Mas ainda assim sempre há uma luz que nos guia, sempre há uma luz que ilumina o nosso caminho, de maneira que a gente não venha tropeçar em nada disso na nossa vida. Aleluia. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa em juízo. Não será mais abalado, será tido em memória eterna. Glória a Deus por isso. E eu gosto desses textos, que eles, eu amo meditar na palavra, sabe? Medita sobre esses textos, medita. Começa lá desde o Salmo 90, vai seguindo aí até o Salmo 116, ele vai trazer instruções claras para você. E todas as vezes que você estiver meditando nesses salmos, todas as vezes que você estiver meditando em palavras como essa, que aparece a palavra justo, diga, está falando comigo.
É Deus falando diretamente com você. Então, reafirmando para você, feliz é o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. E tem prazer nos seus mandamentos. Então, desenvolva isso, tenha prazer, busque, ouça de novo, busque informações, cultive dentro de você esse espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu quero conhecer cada dia mais a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu desejo entender cada vez mais o caráter de Deus, a forma como ele pensa. E eu tenho isso comigo. Eu digo, Pai, todos os dias da minha vida eu quero aprender mais de Ti, eu quero entender mais sobre você, meu Pai. Eu desejo Te conhecer mais profundamente. Eu desejo, e não é uma coisa mística, queridos, eu quero entender como Deus vê o mundo, como o mundo funciona pela ótica divina. Eu quero a cada dia estar mais afinado com isso, queridos. Eu quero e eu desejo. E por isso Deus pode se manifestar poderosamente através da minha vida. Talvez você pense, poxa vida, o pastor Marcelo, o apóstolo Marcelo, ele tem revelações tão maravilhosas da palavra e ele transmite isso com tanta graça, com tanta facilidade. Deixa eu dizer algo para você. Isso está disponível para todo mundo. A questão é, todo mundo está disposto e amam a palavra como eu amo? Essa aqui é a questão. Eu vou encerrar com um testemunho. Uma vez estava eu pregando em um seminário de jovens, em uma conferência de jovens, em uma cidade do Triângulo Mineiro. E naquela reunião tinha centenas de jovens ali. Eu preguei aquela mensagem, uma mensagem poderosa sobre filiação, né? Sobre sermos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E ao terminar aquela ministração, um jovem de aproximadamente 16, 17 anos, ele veio até mim e disse assim, como é que eu faço para ter tudo isso que você tem? Eu queria viver assim como você vive. O que é que eu faço para desfrutar disso tudo? Eu falei, a única coisa que você precisa é ser apaixonado pela palavra de Deus. E ele disse, não, mas isso eu já sou. Eu disse, é mesmo? Ele disse, sou. Eu falei, você já se apaixonou por uma menina alguma vez, rapaz? E ele disse, já. Eu digo, em quem você pensava? Ele disse, nela o dia inteiro. Eu digo, sobre quem você falava? Ele disse, sobre ela o dia inteiro. Eu digo, pois é, no dia que você estiver nesse nível com a palavra, você vem e a gente conversa. Então, seja apaixonado pela palavra de Deus. Pai Santo e amado, graças eu te dou no poder do nome de Jesus, por tua bondade e amor, pela sua misericórdia, pela sua graça. Eu te peço, Pai amado, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que essas palavras possam entrar dentro de nós de forma reveladora. Ilumine como um farol, Senhor, a nossa vida, para que a gente saia dessa reunião, Senhor, motivados a buscar mais entendimento, mais conhecimento, Senhor, da tua palavra. Porque é isso que vai nos fazer crescer, é isso que vai nos fazer, Senhor, a cada dia nos aproximarmos mais de Ti, nos apaixonarmos mais pela Tua palavra. Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento, derrama sobre nós espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento da Tua vontade, para que vivamos vida próspera, para que vivamos, Senhor, uma vida feliz, Pai. Que a gente nunca, jamais deixe de ser grato por tudo que o Senhor já conquistou por nós na cruz do Calvário, por tudo que o Senhor tem disponibilizado por meio da Sua palavra, por homens e mulheres que têm se dedicado a trazer clareza acerca do Evangelho, Pai. Seremos gratos e somos gratos. Que nunca saia da nossa boca as palavras de gratidão. Ao contrário, que nós estejamos sempre, Senhor, sempre exaltando o Teu santo nome, glorificando ao Senhor, que tem prazer na prosperidade dos seus servos. No poder do nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que essa palavra vai gerar sementes poderosas e frutos que permanecem para sempre na vida de cada um dos meus irmãos. No poder do nome de Jesus. Amém